Graças a Deus, bom dia, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Daiana Nascimento e é sempre uma alegria podermos estar aqui juntos para assim buscarmos o nosso Deus. Este é o nosso devocional diário. Estamos aqui sempre pelas manhãs, no horário das 8, para assim meditarmos na palavra e também fazermos orações ao nosso Deus. Que Deus em Cristo abençoe sempre a sua vida e de toda a sua família. Fique à vontade para fazer seu pedido de oração, deixando registrado nos comentários. Fique à vontade para compartilhar este conteúdo, tá bom? Se ainda não for inscrito, já se inscreve. Não esqueça de deixar aí o seu joinha, o seu like. Deixe também a sua saudação nos informando de onde você nos acompanha. Vai ser uma alegria poder estar assim te conhecendo e te respondendo também. Hoje é sábado, eu falo diretamente de Brasília, Distrito Federal. Hoje é 8 de novembro de 2025 e nós vamos prosseguir na leitura do Evangelho de Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas, hoje o capítulo 6. Eu te convido a pegar a sua Bíblia para estarmos lendo juntos a palavra de Deus e vamos deixar com que a palavra de Deus fale conosco e nos transforme, nos purifique e nos guie naquilo que estamos necessitando, que estamos precisando, tá bom? Se estiver ao seu alcance, pegue aí sua Bíblia e vamos ler juntos a palavra de Deus. Lucas capítulo 6. Enquanto você pega a sua Bíblia, eu quero te falar, olha, não desiste de buscar a Deus, não desiste de orar, pois quem ora vence, pois nós estamos orando a um Deus todo-poderoso, ao Criador dos céus e da terra, aquele que tem todo o poder e tem o controle de tudo e de todos em suas mãos, né? A Bíblia nos diz que não cai uma folha da árvore se não for pela permissão de Deus. Então nós estamos falando com este Deus que tem o controle de tudo em suas mãos, que manda nos céus e na terra e também debaixo da terra. Ele é o Todo-Poderoso, o qual nós servimos, invocamos e damos graças, pois é o nosso Deus. Já está com sua Bíblia aí? Então vamos ler. Se você não pôde pegar sua Bíblia, se não está ao seu alcance, né? De repente você está fora de casa, no trabalho ou a caminho do trabalho. Preste atenção e deixe a palavra de Deus falar contigo. Lucas capítulo 6 inicia assim: Jesus é Senhor do sábado. E aconteceu que num sábado passou pelas searas e os seus discípulos iam arrancando espigas e esfregando-as com as mãos, as comiam. E alguns dos fariseus lhe disseram: por que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados? E Jesus respondendo lhes disse: nunca leste o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição e os comeu, e deu também aos que estavam com ele, os quais não lhe era lícito comer, senão só aos sacerdotes. E diziam-lhes, o Filho do Homem é Senhor até do sábado. A cura de um homem que tinha uma das mãos mirrada. E aconteceu também em outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele se o curariam no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhes disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito nos sábados fazer bem
ou fazer mal, salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. A eleição dos 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, a qual também chamou Pedro, e André seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. O sermão da montanha. E descendo com eles, parou em um lugar plano, e também um grande número de seus discípulos e grande multidão do povo de toda a Judéia, e de Jerusalém, e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para o ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude que curava todos. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecem, e quando vos separarem e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Mas, ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Mas a vós que ouvis, digo: amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem. Bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pobres para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos e fazei o bem, emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Soltai, e soltar-vos-ão. Dai, e ser-vos-á dado.
boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. E disse-lhes uma parábola: Pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. E por que atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão: Irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho de teu irmão. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vidimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Amém, meus irmãos. Finalizamos a leitura de Lucas, capítulo 6. E nesta manhã eu quero estar assim meditando a respeito da reciprocidade, da generosidade. Nós lemos aqui no verso 38. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Olha só, a reciprocidade é uma lei, Uma lei divina, uma lei natural, que Deus deixou natural, que serve para tudo. E além de mencionar aqui, a reciprocidade, dai e ser-vos-á dado, se eu dou, eu vou também receber. Menciona também as medidas progressivas da bênção que retornam, para os que praticam a generosidade. Hoje eu estou falando baseado aqui em um sermão da própria Bíblia de estudo da mulher pentecostal, tá bom? Hoje. E aqui nós podemos observar, olha só, essa lei, ela está em todos os lugares do universo, na natureza, na família, nas relações humanas, na física, comerciais, sociais e também espirituais. Dando é que se recebe. É uma verdade que só pela experiência podemos comprovar. Não é isso? A lei da vida é dar para receber. Quem não dá não pode receber, porque corta o elo da corrente divina. Observemos a natureza. A própria natureza, ela é regida pela lei da reciprocidade. As nuvens dão chuvas, os mares e os rios dão de volta a água que recebem, não é isso? Tornando-a em forma de vapor que as nuvens acolhem e dão de novo. O sol lhe dá os seus raios vivificantes. A lua dá sua claridade. O homem dá a semente à terra e a terra dá de volta produção e sustento para os homens e os demais seres.
As plantas, elas dão de volta as sementes e ainda dão flores, sombra e frutos. Olha só, não é? Fazendo o quê? Cumprindo a palavra. Boa medida, recalcada, sacudida vos darão. E todas as relações humanas, elas são regidas pela lei da reciprocidade. É dando amor que se recebe amor. É dando perdão que se recebe perdão. É dando ajuda que se recebe ajuda. É dando apoio que se recebe apoio. É dando educação que se recebe educação. É dando carinho que se recebe carinho. É dando paz que se recebe paz. É dando felicidade que se recebe felicidade. É dando alegria que se recebe alegria. É dando dinheiro que se recebe dinheiro. É isso mesmo. E tanto que esse versículo, ele também é aplicado sobre as nossas finanças, no quesito de oferta, né? Às vezes a pessoa fica aí sem querer ofertar, sem querer contribuir na obra de Deus e tá com isso regrando as bênçãos de Deus sobre a vida dela, porque quem não dá não recebe. Se a gente quer receber dinheiro, a gente tem que plantar dinheiro também, não é isso? Então, Deus, ele é um ser maravilhoso, né? É o ser superior maravilhoso. E ele deixou as coisas bem claras para todos nós. E é praticando, né, a reciprocidade, a generosidade, que nós vamos colher também as bênçãos do Senhor. E é interessante que a regra de Deus, meus irmãos, ela é diferente da humana, né? Porque a palavra nos diz para amarmos os nossos inimigos e fazer o bem. Olha só. Às vezes as pessoas, elas vão plantar em nós o que elas têm, né? Inimizade, maldade. Mas aí a palavra nos diz para nós plantarmos o bem, para nós amarmos, para fazermos o bem, para ajudarmos. E dessa maneira nós vamos estar colocando a nossa semente, aquilo que nós temos, e vai retornar para nós, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Ainda que não venha diretamente da pessoa ou das pessoas às quais nós temos plantado, mas vai vir de outra maneira, de outras pessoas. Porque, meus irmãos, a lei da reciprocidade, essa corrente divina, ela é verdadeira e ela se cumpre. Então, abra sua mão, né? Ajude, doe, abençoe, ame, seja educado, sorria, tenha alegria em sua vida, contagie o ambiente com alegria, com a paz de Deus, e você vai receber em dobro, né? A Bíblia diz que é boa medida recalcada. O que é recalcada? É quando a vasilha não tá nem cabendo, a gente vai lá, e espreme, aí depois sacode, né? E aí transborda. É isso que Deus tem para as nossas vidas, né? Deus, ele tem milagres maravilhosos para nós. A medida sacudida nos fala da multiplicação daquilo que já temos em nossas mãos para gerar o milagre da provisão. Ou seja, quanto mais se sacode a vasilha, a farinha se assenta e cabe mais. Quanto mais vasilhas para encher, mais azeite para se multiplicar. Quanto mais os discípulos eles partiam o pão, mais ele se multiplicava. Olha só que maravilha. A medida transbordante nos fala do momento em que Deus manda com tanta fartura que chega a transbordar, a sobrar, né? Essa medida transbordante é o período das vacas gordas. Tudo vem com fartura e abundância. Então, meus irmãos, nós devemos observar a palavra e vivenciá-la. Basta isso, né? Se planta, vai colher. Basta isso. Fazer o que a palavra nos instrui e viveremos o resultado dela, para a glória de Deus. Amém?
Fiquemos com essa meditação, que o Espírito Santo fale melhor em cada coração. Vamos neste momento orar, vamos falar com Deus. Pai querido, Deus soberano, Criador dos céus e da terra, nesta manhã eu quero te agradecer por mais essa oportunidade que nos concede, pelo teu grande amor, pelo teu favor, pela tua infinita bondade e misericórdia sobre nós, pelo perdão dos nossos pecados, pelos livramentos concedidos, pelo fôlego de vida nosso, Pai, dos nossos familiares, amigos, irmãos, de cada um dos inscritos deste canal. Eu quero te agradecer, Senhor, eu quero te louvar. Quero também nesta manhã te agradecer pelo sol que brilha, pela provisão sobre as nossas mesas, sobre as nossas vidas, pelos livramentos, por cada oração atendida, respondida, pela fé que temos em Ti, Senhor, pela Tua graça, pelo apoio, pelo alento, pelo renovo, pela alegria, pela paz do Senhor em nós. Obrigada, Pai, por tudo. Perdoa as nossas falhas, fraquezas e iniquidades. Nos ajude e nos ensine a cada dia a Te servir, e que as nossas orações não sejam impedidas, mas antes sejam aceitas, recebidas pelo Senhor. Nos cubra com o precioso sangue de Jesus, nos purificando, nos justificando de todo o mal, de toda iniquidade, e nos ensine a vivermos uma vida que te glorifica, Pai, em toda a nossa maneira de procedermos. Eu quero clamar ao Senhor nesta manhã, para que esteja com tuas mãos estendidas sobre a vida de cada um dos teus filhos que se encontram aqui conosco, sobre a vida de cada inscrito neste canal. Que o Senhor possa nos envolver com a sua graça, com a sua força, nos renovando, nos alegrando, nos fortalecendo, nos guiando, orientando na tua presença nos teus caminhos e lançando por terra, Pai, tudo aquilo que não provém de ti contra nós e os nossos, desfazendo de toda obra contrária, desfazendo de todo o poder da maldade, desfazendo, Senhor, de todo o mal e nos guardando no teu esconderijo. Pai, nós precisamos e necessitamos de Ti. Hoje, Pai, nós lemos e meditamos no capítulo 6 do Evangelho segundo escreveu Lucas, e onde nós podemos ver tantas coisas que o Senhor Jesus realizou aqui nessa terra, mas meditamos a respeito da reciprocidade, da generosidade. Nos dê um coração generoso, nos dê um coração grato, Pai, onde venhamos ter alegria e satisfação em fazermos o bem, em ajudarmos os que necessitam, em sermos generosos, ó Pai, na sua obra, em não, meu Deus amado, jamais recusarmos de devolvermos o que é devido ao Senhor, porque, Pai, Senhor, quantas das vezes damos a César o que é de César, e isso é certo, e damos, meu Deus, o muito mais, e muitas das vezes tem alguns que esquecem de devolver o que é do Senhor, sendo que o que é do Senhor, o Senhor nos diz que é apenas 10%, mas César pede tanto, Pai, e todos nós cumprimos com as obrigações porque não queremos ser achados em falta e sermos punidos por isso. Nos ensine a sermos fiéis também a Ti, coloca temor e tremor em cada coração, que o Senhor venha ser honrado em toda a nossa vida, que o Senhor venha ser honrado através das nossas finanças, através das nossas primícias, através, Senhor, do melhor que há em nós. Vem, Senhor, nos ajudar e nos abençoar. Abençoe este irmão, esta irmã que se encontra, Pai, em uma situação difícil, em uma situação, Pai, delicada financeiramente. Estenda tuas mãos, abre as portas, venha abençoar, Pai, o trabalho das mãos de cada um, pois a tua palavra nos diz em Salmo 1: e tudo quanto fizer prosperará. Em tudo quanto nós fizermos, Pai, a sua palavra nos promete sermos bem-sucedidos, a sua palavra nos assegura que seremos prósperos, felizes naquilo que fizermos. Então abençoa
abençoa o trabalho de nossas mãos, abençoa esta irmã que planta a horta, abençoa este irmão, meu Deus, que cria animais, abençoa este comerciante, este lojista, abençoa, meu Deus, este empresário, abençoa, Senhor amado, esta costureira, abençoa, meu Deus, este advogado, este dentista, este médico, enfermeira, estenda tuas mãos, ó Pai, sobre a vida desse atendente, venha abençoar cada um, abençoa os motoristas, os que trabalham com aplicativo, estenda tuas mãos de poder e ordena da tua bênção sobre o celeiro de cada um de nós. Guarda todos quantos estão nos seus locais de trabalho neste momento. Guarda, Pai, aqueles que estão trabalhando em suas casas. Estenda tuas mãos de poder e misericórdia. Abre portas que estão fechadas e vem, Senhor, suprir a necessidade de cada um para a glória do teu nome. Cura os enfermos, ó Pai. Repreenda as enfermidades e dê vitória para cada um dos teus filhos. Contempla cada pedido de oração registrado aqui neste canal. Estenda tuas mãos de poder, tuas mãos de misericórdia e age sobre cada vida, sobre cada mente, sobre cada coração, sobre cada situação, resolvendo para a glória e honra do teu nome santo. É isso que eu oro ao Senhor. Peço a tua presença, a tua graça, a tua força sobre nós, hoje e sempre. Ser com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Meus queridos, nós vamos ficando por aqui. Que Deus em Cristo abençoe sua vida e de toda a sua família. Estaremos de volta amanhã, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Fiquemos todos na santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus.